Agora, a gente pode fazer uma função que também está solicitada no nosso problema, ali no nosso enunciado, que é a função de transferência. Então, para transferir um veículo, eu também vou precisar dos dados dele aqui, dos dados de Renavan, dos dados de placa, carteira e modelo para verificar se esse carro já não existe ou se teve alguma alteração, a gente bloqueia a transferência. E vamos de novo aqui criar uma função chamada transferir documento. Os parâmetros dessa função vão ser basicamente os mesmos parâmetros que a gente tinha na função anterior. Então a gente vai usar o Renavan, porque a gente precisa da chave para fazer a busca. Placa, modelo, cor e ano, para validar se não teve alteração nos dados do veículo. E, se tudo correr bem, um endereço destinatário, que é para quem eu vou fazer a transferência desse documento. Além disso, essa função ela vai ser uma função externa, certo? Porque ela só vai ser acessível de fora do contrato, e ela vai retornar um bool sucesso se conseguiu fazer a transferência ou não. Se der algum erro, a gente vai tratar com um required e vai enviar esse erro para o usuário, então não vai chegar a executar essa função. Beleza, aqui também para antecipar, eu vou trazer já um pouco do código pronto para a gente ganhar mais tempo para conseguir explicar o que está acontecendo aqui nessa função. Então, o que a gente está fazendo aqui? Você vê várias cláusulas required, porque essa função a gente precisa fazer uma série de validações antes de poder transferir o documento. Então, primeiro de tudo aqui em cima, novamente a gente cria o objeto do documento. E perceba que agora eu estou definindo esse objeto como um memory para mim poder deixar ele salvo na memória e fazer manipulações com ele aqui dentro da função. Similar ao que a gente faz aqui nos tipos de parâmetro. Aqui a gente faz a mesma validação do documento.exist. Aqui, se ele já existir, aliás, se o documento.exist não for true, ele vai emitir um aviso ou vai lançar uma exceção de erro, dizendo que esse veículo ainda não foi cadastrado, por favor utilizar a função de cadastro primeiro. E aqui eu faço uma série de validações com esse método keka256 e o ABI.EncodePacket. Por quê? Porque se eu tentar comparar duas strings aqui dentro do Solidity, similar ao JavaScript ou ao Java, algumas outras linguagens que a gente não consegue comparar scripts porque elas estão em pontos de memória diferentes, aqui o que a gente faz para ganhar performance, garantir a comparação e não ter erros do compilador, a gente gera um hash em bytes dessa string e compara byte com byte. Então eu poderia pedir, para economizar ainda mais gás, eu poderia pedir que a pessoa que está chamando essa função já mandasse esses parâmetros em bytes. Mas como lá do outro lado eu não sei se a pessoa conhece essa estrutura de bytes, a gente deixa ele mandar em string para ser um negócio mais visual. E aqui, a fins de comparação, a gente utiliza esse método, então, o keka256, que vai gerar essa cadeia de bytes, e antes disso, o keka256 ele pede que você utilize o ABI.EncodePack para poder pegar aquela string e fazer essa conversão. Se você tentar usar só o keka256 direto, ele vai dar um erro e eu posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu mandar compilar o contrato assim, só para a gente ver se recebe algum erro. Ó, a gente recebeu um erro de caractere inválido na string porque a gente utilizou um acento. Então, como ele não trabalha aqui com o padrão da linguagem PTBR, o importante é você sempre usar as strings sem acento, sem nenhum tipo de caractere especial. Ó, data location must be memory or call data for return parameter in value function. Então aqui a gente tem de novo ele pedindo para a gente setar aonde vai ser o local de armazenamento dessa variável, porque o retorno aqui da struct também é uma variável, assim como os parâmetros. Então, para a gente ter ela viva no ciclo de vida da função,
a gente precisa colocar a diretiva memory e setar o local dela para memory. Vamos compilar de novo. Tivemos de novo mais um erro de data storage. Dessa vez aqui, você pode perceber que no código que eu copiei aqui para a função abaixo eu já havia feito isso. Aqui eu deixei propositalmente sem colocar para mostrar para vocês como que o compilador vai se comportar. Então, quando você tiver esse tipo de erro, ó, must be storage, memory or call data, volta lá onde a gente explica o que é cada uma dessas funções, que você vai entender qual que você precisa utilizar. Aqui, novamente, eu vou utilizar a memory para salvar isso em memória somente durante o ciclo de vida da função. Aqui, como a gente quer deixar o último proprietário vazio, ou seja, nulo, a gente nem precisa preencher nenhuma informação para ele. A gente pode apagar essa linha aqui, porque como vai criar o objeto e sem passar nenhum dado para ele, automaticamente ele vai ficar com a informação nula. Beleza, agora ele compilou, mas a gente teve um warning dizendo que a gente tem um parâmetro da função que não foi utilizado, que é justamente esse retorno. Então, a gente fez toda a função de cadastrar documento aqui, disse que ia retornar um objeto aqui do tipo documento struct, mas não está retornando em lugar nenhum. Então aqui é uma warning, o compilador deixaria você continuar assim, mas para a gente ficar com o nosso código sem warnings, a gente vai dar um return documento. Pronto, agora o nosso código está rodando sem warnings e sem nenhum erro. Já temos a função de cadastrar documento, já temos a função de transferir documento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui quais foram as validações que eu fiz dentro desse required. Então, eu verifico se a cor que está sendo enviada é a cor que estava no documento salvo, né? A gente localizar o registro aqui, então ele vai tentar localizar o registro. Se ele não localizar o registro, ele já vai dar esse erro e esse erro já vai cair fora da função e vai lançar uma exceção para o usuário, então não vai continuar. Depois disso, a gente vai fazer mais uma validação, onde eu uso os Kekas hashes com os ABIs para transformar a cor num hash e comparar com o hash da outra cor, tudo em bytes, para a gente ter mais velocidade e menos custo de gas. Eu também comparo placa, modelo e ano. Então, se o Renavan está igual, mas agora o carro é branco ou o carro é preto, opa, no documento não estava assim. Então, aqui nesse momento, para fins de exercício, a gente só vai emitir um erro dizendo que os dados informados não batem com os dados salvos do veículo, como se o veículo tivesse sido adulterado ou alguma coisa assim. E por último, a validação mais importante é que eu só posso transferir o carro ou o veículo se eu sou proprietário desse carro. Então eu olho na nossa array aqui, né, que a gente transformou em objeto, no nosso objeto do documento, se o proprietário atual é igual ao message.sender. Então a gente vai utilizar muito esse message.sender porque é o usuário ou a carteira que está fazendo a chamada, que está assinando a função. Então, para mim transferir um veículo que está em minha posse, eu tenho que assinar com a minha carteira. Se qualquer outra pessoa passar os mesmos dados, passar o Renavan certo, os dados de cor, modelo, placa, ano, tudo certinho, mas assinar com a carteira de outra pessoa, vai chegar aqui e vai travar, porque eu não posso autorizar que outra pessoa transfira o carro em seu nome. Então, como disse, as wallets servem para provar que você é você, e aqui a gente está utilizando isso. Por último, se ele passar por todas essas funções e não cair em nenhum desses require, não acionar nenhuma dessas exceções aqui e não lançar elas para o usuário, a gente entende que está ok, que está tudo certo, que eu posso fazer a transferência, então eu seto o último proprietário para o proprietário atual e seto o proprietário atual para o destinatário que a gente está passando como parâmetro. E depois de fazer tudo isso, eu coloco lá na posição do Renavan esse documento alterado.
E aqui, diferente da função anterior, que a gente retornava o documento alterado, eu só retorno um bool sucesso aqui se tudo tiver acontecido conforme planejado.